para conversar sobre esse tema, sobre a vitória de Milei, sobre os impactos para o Brasil e para o mundo. Convido a se juntar a nós, a colunista da Folha de São Paulo e historiadora especializada no tema, na Argentina e na América Latina, Silvia Colombo. Silvia, bom dia, bem-vinda ao All News. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. É um prazer estar aqui com vocês. Silvia, começando já te jogando, acho que esse último tema, assim, né, com relação ao acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? O governo brasileiro está tentando dar aquela corridinha para ver se joga um acordo na mesa e tenta fazer com que o Milei seja pressionado não vou dizer permanecer no Mercosul, mas seja pressionado a valorizar o Mercosul? Sim, eu acho que é uma tentativa, mas o Milei, embora nas últimas semanas da campanha ele tenha amenizado bastante o discurso, com relação às reformas, talvez orientado ali pelos seus estrategistas de marketing, pelo próprio presidente Macri, assim que ele assumiu, ele voltou a fazer discursos bastante alinhados com o que ele sempre pensou, né? Enfim, entre elas as questões da economia, a questão de não haver gradualismo, de ir com uma política de choque, com relação à política exterior, a intenção dele ainda é a de sair do Mercosul ou de estar num Mercosul diferente, né? Nesse sentido, ele teve uma conversa longa com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que a gente sabe que gostaria de avançar, por exemplo, num tratado de livre comércio com a China. Eles se entenderam perfeitamente, segundo os dois lados da conversa, divulgaram depois. Então, eu creio que a questão do acordo do Mercosul, de fato, vai voltar a andar em câmara lenta, pelo menos no que diz respeito ao Mercosul. E já está em câmara lenta na Europa, precisamos, né, recordar isso, porque a Europa colocou, fez um adendo, né, de novos pedidos, novos requisitos, do ponto de vista ambiental, do Mercosul, para o Mercosul, para que seja levado adiante o acordo, que irritou o presidente Lula, inclusive, mas que, obviamente, vai se agravar com a chegada de Milei, que não tem agenda relacionada a clima, quer sair do Acordo de Paris, não quer participar da Agenda 2030, ou seja, esse compromisso com o ambiente, que é tão importante para a Europa, ir adiante com o acordo do Mercosul, vai ficar muito difícil depois do dia 10 de dezembro, pelo menos aqui pelo lado argentino. Vou até só Ô, fazer uma Silvia, emenda antes. Josias, antes por até de favor, ser. Desculpa, por perdão, mas só favor. para fazer uma emenda àquela pergunta. No caso, a Argentina, você tem um. Bem, você mora em Buenos Aires, você sabe melhor do que eu, mas da força do agronegócio na Argentina, né, dos fazendeiros na Argentina, a produção de soja, a produção de carne. Mas se for colocado à mesa uma proposta que seja extremamente vantajosa para o agronegócio argentino, você acha que existe possibilidade de pressão do setor econômico para que Milei reveja as posições, ou essas posições ideológicas dele vão acabar se sobrepondo sobre esses interesses econômicos do agronegócio argentino, o que pode gerar alguma fricção? Olha, Leonardo, esses encontros, essas conversas ainda não aconteceram, né? O Milei chegou ao poder, diferentemente do Bolsonaro no Brasil, quando ele chegou pela primeira vez, e logo tinha, né, o apoio do agronegócio, o apoio desses setores empresariais, esses grupos econômicos. O Milei não tem esse tipo de apoio, por enquanto, não expressamente. Alguns poucos empresários estão perto dele, e no agronegócio nenhum se manifestou como mileísta ou como alguém que gostaria de colaborar nesse novo governo. Tudo vai depender dessas amarrações, dessas conversas que vão acontecer nesse momento. É possível. O agronegócio argentino está muito preocupado nesse ano em que não se repita a seca do ano passado. E a seca foi muito prejudicial para as exportações de soja e trigo. A Argentina teve mais de 20 bilhões de prejuízo por conta disso. Então, eu acho que essa questão do clima vai ser, logo, logo vai surgir como uma questão muito importante nesses acordos e conversas do Milei com o agro. Mas isso não aconteceu ainda e não dá para a gente prever. Pressões ele vai sentir de todos os lados, obviamente, até da população e da oposição, se ele resolver logo implantar uma política de ajuste, de retirada de subsídios, de retirada de benefícios sociais,
que é o que ele promete, né? Sem gradualismo, política de choque. Vamos ver. Josias? Ora, Silvia, o Itamaraty, municiado por informações que chegam da embaixada em Buenos Aires, acha que houve uma evolução no discurso do Milei em relação ao Mercosul. Ele está migrando daquela posição de retirar a Argentina do Mercosul para uma posição de melhorar o Mercosul. Se a Argentina saísse, o Mercosul acho que perderia até o sentido, porque a Argentina hoje responde por 24% da economia do bloco, né? Agora, você sente que efetivamente essa mudança ou esse ajuste de posição ele foi feito pelo próprio Milei ou está sendo vocalizado ali por gente que está à margem dele? Com que grau de segurança dá para a gente considerar que o Milei toparia, por exemplo, manter a Argentina no Mercosul caso se evoluísse a posição do Uruguai, que admite a negociação com a China, por exemplo, à margem do Mercosul? O Milei, ele próprio já verbalizou essa transição, essa mudança ou não? Não, ele pessoalmente não. Às vezes que ele falou do Mercosul até agora foi na direção de sair. Agora, eu conversei há alguns dias com a Diana Mondino, vai ser a ministra de Relações Exteriores, e ela já matizou um pouco isso. Aliás, acho que vai ser o papel dela vai ser matizar as posições do Milei com relação aos outros países, né? Ela disse: o Mercosul, do jeito que está estagnado. Eu tenho até o textual em algum lugar, mas enfim, foi criado há 30 anos, não se atualizou, os países têm outras necessidades, Uruguai e Paraguai, que eram economias pequenas, agora são economias maiores, e não faz sentido que o bloco negocie junto tudo. É necessário, enfim, flexibilizar e permitir os tratados de livre comércio. Milei já falou várias vezes, ele, textualmente, que é a favor de que a Argentina tenha tratados de livre comércio com os países que forem possíveis e que façam parte do mundo da democracia liberal ocidental, né? Enfim, então a Diana Mondino já disse isso, agora, por parte do Milei, não, porém, ele e o presidente Lacalle Pou falaram da conversa que os dois tiveram essa semana, logo depois da eleição do Milei, e falaram em tom animado, positivo, de estarem de acordo um com o outro, de que tipo de reformas poderiam ser boas para o Mercosul. Então, acho que nesse momento a gente tem essa posição do Lacagepou alinhado com o Milei, inicialmente, e do outro lado, o Lula, apoiado pelo presidente do Paraguai, né, que apesar de ser de direita, de centro-direita, ele já deixou claro desde o início, eu fiz entrevistas com ele desde a posse, e ele diz que vai seguir sempre o Brasil. Então, eu acho que vem aí uma reconfiguração do Mercosul, né? É uma reconfiguração em que sentido que deve vir? Vai se permitir que os países tenham acordos bilaterais e mais ou menos por aí? A ideia que defende o Lacagepou já há algum tempo, ele estava isolado, né, com essa ideia, agora ele provavelmente vai ter o Milei ao lado dele. Que se possa fazer tratados de livre comércio ou tratados com outros países sem que passe pelo bloco e sem que seja em bloco. Essa é Mas a sua. isso não acabaria com o Mercosul? É o que a Argentina defende, a Argentina de hoje, né? O governo argentino atual defende, é o que o governo brasileiro defende. Quando eu acompanhei a visita do presidente Lula ao Uruguai, ministro Haddad, Lula diziam que isso ia e vai, de fato, contra o atual estatuto do Mercosul. Ou é todo mundo junto, ou não se faz. Então, o que o Uruguai e provavelmente Milei pedirão que esse estatuto mude, porque o estatuto do jeito que está hoje não permite, por exemplo, que o Uruguai faça um acordo isolado com a China. Mas eu não estou falando só do ponto de vista do estatuto. Isso não inviabiliza você ter um bloco que vá negociar, inviabiliza o bloco, a existência do bloco mesmo. Claro, claro, eu acho que tira a razão de ser do bloco, né? Porque a ideia era que justamente, economias que eram mais frágeis, Uruguai e Paraguai, se beneficiassem de estar aliadas às economias mais fortes e que todos se beneficiassem
ao fazer esses pedidos, esses tratados juntos. Agora, de fato, a realidade é outra, de há 30 anos atrás, né? Agora, Então, eu uma acho, coisa, por você que favor. conhece bem aí, não há um temor grande de que, na verdade, com esses cortes do Milei, a Argentina, o empresariado argentino, o agronegócio, o empresariado, tudo acabe perdendo muito ao esfriar a relação com o Brasil? Eu acho que isso é uma preocupação dos empresários, seguramente. Eu conversei recentemente com gente da sociedade rural e também gente das empresas. Ninguém quer um afastamento do Brasil. Isso vai causar um problema aqui entre seus apoios. Como eu disse no começo, o Milei não é um cara apoiado por grupos empresariais fortes. É de fato um outsider nesse sentido, né? Não tem é, uma corporação, nem sequer uma área da produção econômica que esteja apoiando ele. Então, quando começar a, de fato, ir em contra dos interesses, vai haver uma grita, ou vai haver o que ocorreu durante o governo Bolsonaro no Brasil e Fernandes na Argentina, em que os dois tampouco se falavam, tampouco havia uma relação entre os chefes de governo, e as relações continuaram, mas só movidas pelo que já é movido pelo setor privado. E isso representou, sim, uma queda de quase 40% das trocas comerciais entre os dois países, prejudicando mais a Argentina do que o Brasil, né? Porque a Argentina é mais dependente economicamente do Brasil do que o contrário. Silvia, assim que o Milei ganhou, e você até lembrou que ele retomou algumas promessas de campanha mais radicais, né, que ele estava evitando comentar na reta final, até muito por conta de questões de marketing. Uma delas foi o encerramento das atividades do Banco Central argentino, né, que isso se conecta inclusive num processo, numa promessa de dolarização que ele fez, né, para a qual os analistas colocam que a Argentina não teria dólar suficiente nem se vendesse a YPF, a petrolífera, né? Então, como é que tá a repercussão disso, né, do pessoal no dia seguinte perceber que o Milei está querendo cumprir aquilo que ele prometeu? Essas reformas são as reformas mais difíceis do seu leque de promessas, né? Por quê? Porque não é tão simples assim, tecnicamente, né? Os economistas concordam nisso, precisa escolher qual modelo de dolarização se quer adotar, enfim, no caso do Banco Central também tem uma questão de tempo, quanto tempo levaria para levar isso adiante, mas o mais importante, Leonardo, eu acho que é a questão política mesmo, porque para ambas as coisas é necessário o apoio do Congresso. Milei entra no governo, tendo, a princípio, cerca de 30 e poucos deputados e 7 senadores. Vai ser a terceira força política. Vai precisar fazer acordos. O Juntos por el Cambio, que é o partido do Macri, tem essa força para dar apoio às ideias do Milei, mas é um partido que está rachado. A liderança, Maurício Macri, Patrícia Bullrich, estão com o Milei, mas não o partido todo. Então tudo vai passar pelo Congresso. Milei tem dito, desde a campanha, e repetiu isso no dia da eleição, no domingo à noite, que se o Congresso colocar muitos entraves para ele vai chamar plebiscitos ou referendos e aprovar essas reformas por fora do Congresso. Agora, isso não está contemplado pela Constituição argentina. A Constituição argentina permite consultas populares, permite referendos e plebiscitos, porém, para que eles sejam vinculantes, eles precisam ser aprovados pelo Congresso antes de serem levados adiante. Então, existe um problema aí político, antes de tudo. Ele precisa ter uma base de aliados no Congresso que ajude a levar adiante essa pauta que é tão complicada. Olha, Silvia, é muito curiosa a semelhança em alguns aspectos do que acontece aí agora em relação ao que ocorreu no Brasil em 2018, né? A exemplo do eleitorado brasileiro, o eleitor argentino ele chutou o balde, né? E tinha razões até para isso. A raiva era justificável porque a situação econômica é muito precária, né? A inflação deve fechar o ano aí rodando na casa dos 200%.
40% das pessoas abaixo da linha de pobreza. O que eu queria lhe perguntar é, esse personagem que se elegeu esgrimindo agressividade, histrionismo e tal, ele precisa agora, não basta destruir pontes, ele precisa construir pontes. Como você mesma lembra, ele não tem governabilidade, não tem maioria no Congresso, né? E as pessoas que votaram nele, imaginando que ele tem soluções mágicas, querem agora as soluções. A economia estável, uma educação de qualidade, saúde acessível a todo mundo, segurança. O que eu lhe pergunto é, com a experiência que tem da Argentina, qual é o tempo de que dispõe o Milei para evitar que a esperança despertada por ele se transforme numa grande decepção? 3 meses, 6 meses? Qual é o tempo? Essas tréguas, elas costumavam ser mais longas no passado, né? Não só aqui na Argentina, mas acho que em toda a América Latina, né? E talvez até em outros países também, sempre se dava aí 100 dias, 3 meses, para as coisas começarem a mostrar alguma diferença. E, de fato, o eleitor do Milei é um eleitor muito ansioso, que votou com muita bronca, como se diz aqui, votou com muita expectativa de que coisas mais, não tanta dolarização ou a questão do Banco Central, mas que coisas mais do seu dia a dia mudassem rápido, que a inflação caísse, que fosse acessível, que os aluguéis fossem acessíveis, que a moradia fosse boa, que a saúde seja boa, e isso o Milei vai ter que entregar rapidamente. Eu acho que essa trégua, aí eu não sei, isso é uma questão de opinião pessoal, eu acho que essa trégua é curtíssima, porque estamos falando de jovens. Estamos falando de uma população muito golpeada, muito baleada aí por esses últimos, pelo menos, 6, 7 anos, para não falar das crises argentinas arrastadas há mais tempo, mas a situação se degradou mesmo nesses últimos 4, 5 anos, enfim. Se ele não tiver uma solução mágica para isso rápido, de fato, eu acho que a população irá para a rua, porque aí entra também a questão da cultura política argentina, né? Sempre que, lembra aqui, de todos os presidentes não peronistas, apenas um completou o mandato, que foi Maurício Macri, e completou assim com a água no pescoço. A insatisfação popular é muito menos facilmente contida por não peronistas. O peronismo tem uma capacidade de contenção popular grande, porque tem influência nos sindicatos, nas comunidades, nas favelas, nas igrejas. Então, você vê, durante o governo Alberto Fernandes, era bastante esperado que houvesse algum tipo de tensão social, que as pessoas fossem às ruas. A todo momento se falava que isso era possível, mas nunca aconteceu, porque o peronismo é muito eficiente em conter as ruas. O não peronismo não é eficiente. Então, falando em trégua, ou não trégua, quanto tempo vai durar, eu acho que vai durar a paciência dessas pessoas que votaram mais angustiadas e com mais necessidades mais imediatas. E assim que essa paciência terminar, eu acho sim que as pessoas irão às ruas e que Milei não tem a mesma capacidade de contenção dessas pessoas que tem o peronismo. Até porque ele não quer emitir dinheiro, ele não quer distribuir benefícios, ele não quer baixar tarifas. Então, essa insatisfação, eu acho que vai ser rápida. Eu daria entre 3 e 6 meses. Até esse ponto, né, que acho que você tocou num ponto interessante da questão das tarifas, né? Um dos maiores medos que a campanha do Massa explorou é exatamente as críticas do Milei aos subsídios, né? Os subsídios que foram adotados nos últimos anos na Argentina, mas também aos investimentos sociais, né? E aí os sindicatos que têm grande influência do peronismo kirchnerista, né, colocaram, né, no metrô de Buenos Aires, olha, vai de 56 pesos para 1.100 as passagens. Houve muita crítica com relação à questão de substituir escolas públicas e gratuitas pela distribuição de vouchers, né? Qual que é o impacto? Isso também, se o Milei colocar isso em prática, o impacto disso também vai ser grande, ele pode acabar deixando isso para depois, ou ele vai fazer um choque? O mais provável é que faça um choque e jogue tudo em cima de uma vez.
Olha, isso já aconteceu numa escala menor durante o governo Macri, e eu acho que a gente pode usar isso como referência, para não ficar só na futurologia e na especulação. O governo Macri, quando começou, também queria fazer os ajustes, os cortes aos subsídios, a campanha dele também foi baseada nisso, porém, ele sempre disse: vamos fazer as coisas gradualmente, para que a população mais pobre não sinta de imediato o peso desses ajustes. Só que esse gradual, mesmo usando um gradualismo, ou seja, tirando subsídios de 20 em 20%, não tirando totalmente, diferentes políticas para diferentes tarifas, ainda assim, os preços aumentaram em 800%, em 400%. Estou falando de luz, água, transporte, e incitou as pessoas a saírem às ruas e a se manifestarem durante o primeiro ano. Foram as manifestações dos tarifaços. E aí, quando ele começou a sentir que isso o estava desgastando politicamente, ele andou para trás, ele pôs um pé no freio e, de fato, o Macri não foi adiante com as questões, com os ajustes que ele queria fazer, não foi adiante com a queda do protecionismo que ele tanto queria fazer e tanto era pedido pelo empresariado argentino. Ele não teve força política para fazer isso, justamente porque a população foi às ruas, a repercussão política foi negativa, ele perdeu popularidade e aí ele retrocedeu. Então, acho que em parte é por isso que o Milei fala em não fazer gradual, né? Porque gradualismo para o Macri não funcionou. Agora, se a escolha dele é fazer ainda mais rápido tudo isso, é, eu não vejo muito bem como dá certo. Assim como eu não entendo bem, eu estive entrevistando muita gente nos bairros mais pobres do conurbano aqui de Buenos Aires sobre por que vocês estão votando no Milei, por que votar no Milei? E todos falam, não, para baixar a inflação, para melhorar a vida, para melhorar o poder de compra. E isso, de fato, isso não bate com a ideia de ajuste, né? Enfim, não corresponde. Então, eu acho que vai haver uma decepção ali, se ele não explicar direito o que é que ele deseja fazer. Silvia, uma Aconteceu parte aí do na governo Argentina. brasileiro acredita, boa parte acredita, que há grande risco de o governo Milei não acabar o mandato. Você mesmo está colocando aí que vai haver muita. é, eu queria Uhum. lhe perguntar duas coisas. Uma é o seguinte: o, você acha que pode se repetir um ambiente tipo aquele de 2001 com De La Rua, que ele acabou tendo que sair? E segundo, em saindo Milei, a vice dele não é pior ainda? Eu acho sim que existe um risco dele não terminar o mandato, mas, enfim, não posso fazer futurologia. De repente o plano dele dá certo, de tão inusual que é, né? Mas, como está colocado hoje, pelo que eu escuto, me parece que ele não duraria muito no mandato. A vice dele, ela tem um outro perfil, embora seja complementar, né? Ela é uma pessoa mais vinculada aí aos militares, a uma pauta muito conservadora, porque Milei não é uma pessoa conservadora, né? Enfim, essas definições de ultradireita, extrema-direita, valem para alguns pontos e para outros não. Moralmente, ele não é conservador, o Milei. Mas a Vitória Villarruel, a vice, é muito conservadora, foi uma das defensoras de que a. Bom, ela é uma defensora de derrogar a lei do aborto, por exemplo, enfim. E ela é muito ligada aos militares, ela tem um projeto, ela tem uma organização, é dito claramente por ela ao longo da sua história que ela gostaria que houvesse uma justiça para aqueles para ex-guerrilheiros, mesmo seus crimes tendo prescritos, que gostaria que houvesse uma anistia a genocidas, enfim, eu acho que ela adotaria um perfil muito mais conservador nesse setor de direitos humanos, de moral, de costumes. Politicamente, economicamente, não sei bem como é que seria uma plataforma da Victoria Villarroel, porque nunca foi pedido a ela que dissesse isso, acho que nem o Milei espera que ela se posicione. Eu notei uma coisa muito curiosa na noite de domingo, lá no bunker do Milei,
que foi o seguinte: o Milei subiu ao palco duas vezes, primeiro dentro do bunker, depois na rua junto aos apoiadores. Em ambas ocasiões ele subiu com a namorada dele, que é uma atriz famosa daqui, com a irmã dele, que é a grande articuladora da campanha e do projeto de governo dele, e com uma das deputadas que foi uma das mais votadas. A Vitória Villarroel não foi chamada a subir ao palco, nos agradecimentos a várias pessoas que ele fez, ele não mencionou Vitória Villarroel. E depois que ele falou e saiu de cena, ela, Vitória, por sua própria conta, se meteu entre os jornalistas e começou a dar entrevistas ali. Eu senti que isso foi uma coisa assim, tipo, ai, me deixaram de lado, agora eu vou falar um monte de coisa. E, de fato, ela foi super, assim, generosa no sentido de dar informações. Ela queria aparecer, de fato, já que o presidente eleito não a chamou para falar no palco. Pelo menos, né, subir junto com a vice, eu acho que era um sinal importante. Então, eu não sei, de fato, se ela... Não, porque ela foi chamada justamente para ter esse apoio, né, ter o apoio dos militares, foi uma coisa da campanha do Milei. Vamos chamar alguém, primeiro tem que ser uma mulher, mas uma mulher conservadora e alguém que tenha vínculo com os militares. A Vitória Villarroel encaixa perfeitamente. Agora, se existe uma boa interação entre eles e se o projeto econômico dele é compartilhado por ela, isso nunca foi dito. Mas, Silvia, qual foi, de acordo com a sua percepção, o peso da internet, das redes sociais e da mentira, da desinformação nessa campanha eleitoral argentina? Eu acho que o da internet foi fundamental, fundamental. O Milei contou com a ajuda de, obviamente, estrategistas pagos para tratar das redes, mas também com uma juventude, canais de jovens mileístas voluntários que moveram muito o TikTok, moveram muito o Instagram e, enfim, fizeram muita campanha por ali. E, obviamente, isso às vezes não, geralmente escapa dos nossos olhos, né, dos jornalistas com um pouco mais de cancha, porque a gente fica olhando os debates, a gente fica olhando os programas de TV, e não foi por aí. No último debate, não sei se vocês assistiram, o Massa ganhou, praticamente devorou o Milei. Foi o que todo mundo concluiu, até os próprios assessores do Milei, que o Massa foi mais agressivo, que ele deixou o Milei sem resposta várias vezes, é, e parece não ter tido impacto nenhum, porque entre o primeiro e o segundo turno, o Massa conseguiu aumentar muito pouco a quantidade de votos do que ele teve no primeiro turno, e o Milei aumentou muito. E a gente vê nos atos do Milei que estão lá os jovens youtubers, estão lá os jovens influencers do Milei, enfim, essa coisa da internet foi muito usada. A desinformação, eu acho que foi menos do que foi no Brasil na época do Bolsonaro, mais baseada naqueles lugares comuns que são associados a governos de esquerda, né? Comunistas, enfim, é, sempre arruinam qualquer país por onde passam. Houve algumas falácias do próprio Milei, no sentido de dizer que vamos fazer a Argentina grande outra vez, né? Um pouco imitando a coisa do Trump e dizendo que a Argentina já tinha sido a primeira economia do mundo e hoje é a 140 e tanto. Nenhum dos dois números é real, nunca foi a primeira economia e tampouco está tão abaixo do ranking atualmente. E então algumas bravatas, algumas falácias do Milei foram Agora, reproduzidas rapidamente pela internet. Diga. houve um zigue-zague muito inusitado, né, nesse processo eleitoral argentino, porque o Milei saiu em primeiro lugar na prévia, depois ele saiu no primeiro turno atrás do Massa, o Massa que ficou em terceiro na prévia, e nesse segundo turno parece ter havido no primeiro um certo medo de o Milei ser o maluco que ele é de fato e você eleger um maluco, e aparentemente surtiu muito efeito para conter esse medo
o apoio do Maurício Macri, da Patrícia Bullrich, um pouco como, olha, se eles estão ali, o cara não pode ser tão doido quanto parece, né? O que eu queria lhe perguntar é se você acha que teve esse peso e se, a exemplo do que no Brasil, por exemplo, quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, se dizia que o Paulo Guedes ia funcionar como moderador do Bolsonaro, que aqueles militares palacianos moderariam o temperamento do Bolsonaro. Militar não tem influência na Argentina, mas você acha que, pelo perfil que se conhece até aqui do Milei, ele é suscetível à influência do Macri, da Patrícia Bullrich ou do eventual ministro da Economia que seja apoiado pelo Macri? Ele é suscetível de alguém que o modere ou ele não, assim como o Bolsonaro, parece voluntarista demais para isso? Não, eu acho que sim, eu acho que ele ouve, eu acho que em muitos casos, até se a gente lê essa biografia, essas biografias que há dele, que são mais pessoais, você encontra exemplos de alguém que busca orientação, que busca respostas, que, enfim, ele tem bom, ele faz análise como todo bom argentino, ele tem um guia espiritual, ele tem um guru. Eu acho que o Vira ele ouve, e o Macri é alguém com quem ele conversou durante toda a campanha, embora o Macri estivesse, obviamente, apoiando a candidata do seu espaço político, a Patrícia Bullrich. Nesse sentido, eu acho que sim, que ele ouve. Agora, com relação a esse pêndulo aí, né, entre o primeiro e o segundo turno, entre as primárias e o primeiro e o segundo turno, houve de fato diferença. Eu acho que a campanha do Massa acordou para o fato que podia ficar de fora, o peronismo podia ficar de fora do segundo turno nas primárias. Houve essa convocação de uma equipe multinacional, né, com vários brasileiros, mas multinacional de estrategistas, e que mudou de fato a campanha do Massa, né, foi uma campanha baseada nesse medo da perda de subsídios, nesse medo da expansão da ultradireita pela América Latina, enfim, ele melhorou muito como fala, como orador, como atuava nos debates, o Massa foi muito superior nos debates, e isso eu acho que foi o responsável pelo fato dele sair adiante 6 pontos no primeiro turno. Mas isso também acabou se mostrando o teto, né? Porque o peronismo ele tem muitos truques para ir bem numa eleição, né? Aqui se diz, e de fato se comprova isso pelos números, que nunca o peronismo começa com menos de 30% uma eleição. 30% ele vai ter sempre. Por quê? Porque ele é um grupo político com uma capilaridade muito grande, que nas regiões consegue mobilizar gente, não só para fiscalizar e fazer propaganda, mas também para usar alguns recursos que são questionáveis na linha entre o legal e o ilegal. Por exemplo, transportar eleitores, fazer promessas, dar vouchers de gasolina para as pessoas irem votar, dar comida, dar lanches, e, obviamente, pedindo, insistindo para que a pessoa vote no candidato deles. Essa estratégia foi usada, assim, pelo que a gente escutou aqui, e pôde ver em alguns casos, isso acontece mais longe de Buenos Aires, né, nas províncias. Isso foi usado, assim, até o limite do que era possível no primeiro turno. E mesmo assim, chegou a apenas 6 pontos adiante, né? Parece que foi um teto, né? E o Milei mudou de estratégia a partir desse momento, ao receber o apoio do Macri e da Patrícia Bullrich. Ele se moderou um pouco nas falas, ele deixou de falar essas coisas que agora ele voltou a falar, né? Ele se mostrou muito ao lado dessa namorada dele, isso, por incrível que pareça, algo de peso também, porque é uma pessoa conhecida, carismática, ele foi a show de televisão com ela, enfim, mostrou-se mais humano nesse período também. Eu acho que isso ajudou, bom, recompôs a relação entre ele e os pais, né? O pai e a mãe estavam lá no bunker no dia da vitória, ele apareceu antes com os dois, porque ele dizia que não falava há mais de 10 anos, então se humanizou um pouco mais o Milei, e eu acho que isso, para a população geral, mostrou uma pessoa não tão perigosa assim. Eu queria lhe fazer uma pergunta pueril. É uma dúvida.
tem Tem um essa ponto questão. que, ô Thales, Tem, desculpa te interromper, mas antes de entrar na pergunta, tem só mais um ponto que o pessoal da produção até pediu para jogar para a Silvia, né? Que o convite do Milei para o Bolsonaro participar da posse no mês que vem foi visto como um sinal negativo para a futura relação com o governo Lula, né? A intenção do governo Lula é aguardar as primeiras medidas a serem anunciadas pelo líder argentino para definir a estratégia que será adotada em relação ao país vizinho. E integrantes do Palácio do Planalto ainda acreditam que Milei pode adotar uma postura mais pragmática ao assumir o poder, manter uma boa relação com o Brasil, por se tratar de um parceiro comercial estratégico. De uma maneira geral, você acredita realmente que, primeiro, que ele vai moderar o tom com o Lula, ele chamou o Lula de ladrão, né, de comunista, ele vai moderar o tom com o Lula. 2, se você acha possível o Lula ir à posse do Milei, e aí eu sei que é uma futurologia, mas é que analisar as condições para que isso aconteça também é relevante. Claro, claro. Eu acho que, enfim, com relação ao que ele pensa do Lula, quando ele deu aquela entrevista para Bloomberg dizendo que não ia se relacionar, que o governo dele não se relacionaria com países comunistas como China e Brasil, ele falou outros também, Nicarágua, Venezuela, mas enfim, China e Brasil, ou seja, os principais sócios econômicos, isso causou muita repercussão, e ele depois saiu a explicar, dando outras entrevistas, dizendo que não acredita que a relação comercial necessite do Estado. Ele disse, se quiserem continuar, os empresários quiserem continuar fazendo seus negócios com China e Brasil, eu não vou me opor justamente porque eu sou um ultralibertário e tudo mais, mas eu não vou me relacionar e não vou, o governo argentino não vai interceder nessas relações. O que mostra uma certa inocência por parte dele, né? Porque, e o próprio Massa disse isso num dos debates, né? Porque as relações entre países, sim, são levadas adiante pelas empresas e pelo setor privado, mas as regulações, a boa vontade enfim, que essas relações existam e sejam estimuladas vem do Estado, né? Enfim, o próprio Mercosul é uma prova disso. Existem questões que sim, depende do Estado, tarifas, moeda, qual a política para o dólar, tudo isso vai impactar na hora de se avaliar se é possível continuar exportando o que se exporta, importando o que se importa, enfim, isso tudo define o Estado. Então, eu acho que foi uma posição um pouco inocente da parte dele, e acho que a intenção dele, por hora, é ter uma relação com o Brasil, assim, apenas formal. Mas eu não sei se isso não vai mudar quando o governo, de fato, começar e começarem a surgir as questões do dia a dia, né? Existem as questões de fronteira, existem questões de saúde, existe uma agenda, além da agenda comercial, que permeia dois países que são vizinhos e com uma fronteira tão grande, né? O que fazer com a imigração, o que fazer com, enfim, temas que os países compartilham. Acho que vai ser impossível, na verdade, que ele não reveja essa questão de falar ou não com Lula, convidar ou não o Lula, visitar ou não o Lula, enfim. Eu imagino que o Lula vai receber um convite para ir a essa posse, né? Aí também tem que ver o que o presidente Lula conclui, né? Se de fato ele precisa de um pedido de desculpas ou se ele vai ser, como se está dizendo aí nos últimos dias, o adulto na sala, né? De ir e tentar quebrar um pouco esse gelo. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando um pouco à coisa da campanha que você falou, uma pergunta um pouco pueril, mas que é uma dúvida pessoal minha. Essa coisa do cachorro, dele conversar com o cachorro que morreu, não sei o quê, isso é real? Assim, ele realmente faz isso? Ou é apenas marketing político? E outra coisa, em que medida ele é de fato maluco? Porque teve uma cena lá numa, numa entrevista dele que ele ficou ouvindo gente atrás. Em que medida ele é de fato maluco ou é marketing tudo isso? Não, não é marketing, ele é essa pessoa. E a questão do cachorro, ou dos cachorros agora, que são vários, não é pueril. Eu não acho que seja pueril porque demonstra um homem que tem problemas de saúde mental. E que, por mais que, não, sério,
Isso é uma questão da vida pessoal das pessoas, mas o cara virou presidente, agora a gente precisa falar disso, né? Isso foi comprovado, há um biógrafo, que eu até entrevistei, vai sair no canal My News aí entre hoje e amanhã, enfim, já entrevistei para a Folha também, que acompanhou bem esse processo. O Milei, ele não era nada místico, nada esotérico, até a morte do seu cachorro, em 2017. Quando o seu cachorro morreu, ele começou a buscar desesperadamente maneiras de se comunicar com o cachorro. E pouco antes do cachorro morrer, ele ficou doente, etc., ele foi atrás de como clonar o cachorro. Então, ele fez todo esse processo, ele foi aos Estados Unidos, levou peça de tecido, enfim, fez a clonagem do cachorro, agora são 5 cachorros, é, 4 deles têm nomes de economistas famosos e um deles é o Conan Dois, que é o que ninguém nunca vê, está escondido em alguma parte aí em algum dos apartamentos dele, em alguma, enfim, está num lugar especial, porque esse, segundo ele, é o Conan de novo. É, a médium, existe uma médium interespécies que diz conversar com animais mortos, especializada em conversar com animais mortos. Essa mulher existe, ela se chama Célia Melamed, foi entrevistada por vários meios daqui e ela de fato diz que faz essa intermediação para o Milei. E quem conversa muito com ela é a irmã do Milei. A irmã do Milei também fez um curso para aprender a se comunicar com os cães. E segundo o Milei já disse isso várias vezes. Então não é que é difícil provar, né, obviamente, mas ele disse que muitos conselhos ele pede por Conan, por meio dessa médium interespécies. É, Aí, acho que para cada uma pode avaliar se isso é uma pessoa maluca ou se não, ou se faz sentido, porque afinal a médium disse que o Conan disse para ele que ia ser presidente, e ele virou presidente, então não sei, depende um pouco da gente acreditar na loucura ou não, né? E o fato de ele ter dado nomes de economistas para os seus cães, para os clones, tem a ver com o fato de que ele pede um conselho para cada um de acordo como se ele estivesse dialogando com os economistas. Por exemplo, um chama Milton, outro chama, por causa do Milton Friedman, outro chama Lucas, e ele tem esse contato com eles e ele diz receber orientação desses economistas mortos por meio dos cachorros vivos, dos clones do Conan. E depois disso, ele passou a passar para amigos dicas de médium para que falassem com pessoas que queiram falar, que estejam mortas. E depois chegou a dizer também que tinha conversado com o Rothbard, que é o considerado guru do libertarianismo, né? Então ele diz isso, ele diz que fala com pessoas mortas. Agora, isso é loucura, isso para alguns não é, enfim, mas eu acho que mostra uma certa instabilidade mental, é isso que eu quis dizer. E que por isso não é uma questão pueril a sua, eu acho que é uma questão muito importante. É essa pessoa que vai governar ouvindo conselhos do Conan. Silvia Colombo, colunista da Folha de São Paulo, historiadora, a gente quer agradecer muitíssimo, né, pela sua presença aqui no All News nesta manhã de terça-feira, pelos